nós iremos falar sobre o descolamento de retina. O que é isso? O que é o descolamento da retina? Primeiro temos que saber o que é retina. Retina é a parte de trás do olho, é a parte que reveste toda a cavidade do fundo do olho. Se a gente fosse comparar de modo bem fácil e prático o olho como um coco d'água mesmo que você toma, você percebe que aquela parte do fundo do coco, aquela parte do fundo do olho, que é a carne branca do coco, equivaleria à retina nos nossos olhos. Ela é uma camada nervosa e é por onde é captada toda a energia, a luz, energia luminosa, e é convertida através do nervo óptico até o cérebro, onde as imagens são processadas e você consegue distinguir o que é um objeto, o que é uma pessoa, o que é o ambiente em si. Então a retina é a parte principal do olho, é a camada nervosa, é o neurônio do olho, tá? É a camada nervosa, são os neurônios que compõem essa camada de trás, esse tapete aqui no fundo do olho. Bom, o descolamento de retina acontece por alguns motivos. Nós temos alguns tipos de descolamento de retina. O primeiro tipo, o mais comum, é o descolamento de retina regmatogênico. Regma é rasgadura, então significa que houve alguma rasgadura por alguma predisposição genética, por exemplo, um afinamento na camada mais periférica da retina, ou uma pancada, um trauma, ou após algum procedimento cirúrgico, por exemplo, ocorre uma rasgadura, como se aquela carne branca do coco lá dentro rachasse e infiltrasse o líquido, descolando o coco do fundo do olho. E isso é o descolamento de retina. É quando essa camada de trás, ela realmente descola através de um rasgo, de uma rasgadura nesse momento, tá? Existe um segundo tipo de descolamento de retina, que é o descolamento por tração, descolamento tracional, onde uma pessoa com diabetes, por exemplo, que tenha tido uma trombose no fundo do olho, um entupimento de uma veia, começa a produzir alguns vasos sanguíneos e esses vasos começam a puxar a retina, como se a água de dentro do corpo congelasse e começasse a rasgar, a puxar, né, essa parte branca que é a retina de dentro do olho. Esse é o descolamento de retina por tração, típico de quem tem diabetes ou de quem teve alguma trombose, uma oclusão de dentro do olho. É o segundo tipo. E o terceiro tipo de descolamento de retina é o chamado descolamento seroso, que é um descolamento por inflamação, geralmente associado a tumores, associado a processos inflamatórios dentro do olho. E nele não tem rasgadura, não tem tração, apenas uma região aqui de dentro do olho inflama, como um tumor, um melanoma, por exemplo, um tumor que ocorre lá no fundo do olho em pessoas idosas já, e ele começa a inflamar e começa a vazar um líquido, e ele começa a inflamar um pouco mais o fundo do olho e descolar essa retina, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que você consegue entender isso? Que sintomas que a pessoa apresenta quando tem um descolamento de retina? Ela começa a aparecer moscas volantes, pontos pretos aparecem na visão e depois disso esses pontos pretos vêm associados com flashes de luz. Então se você vê flashes de luz, pontinhos pretos aparecendo como moscas volantes, isso é um sinal importante e que prediz que você pode ter um descolamento de retina naquele momento. Então é importante que você fique atento a isso. As mosquinhas volantes contínuas, que não aumentam, não mudam de padrão, podem ser fisiológicas, podem ser normais em algumas pessoas, mas se elas surgirem de repente ou aumentarem de intensidade, ou ainda se vierem associadas a flashes, faíscas de luz espontâneas, isso é típico de descolamento de retina. Esses são os principais sintomas no início do quadro. Depois disso, você vai apresentar uma cortina, uma mancha preta escura, que pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. E essa mancha escura indica que já há um processo de descolamento aí em andamento e exige um tratamento imediato, tá ok? Bom, o diagnóstico, como é que você chega até o consultório, você sente isso que eu falei agora há pouco, e aí você vai procurar um médico, um oftalmologista. Chegando no oftalmologista, vai fazer um exame, que esse é o exame que consegue dar o diagnóstico da doença, que é o chamado fundo de olho, exame de mapeamento de retina. Esse exame ele é fundamental e o médico vai pingar um colírio, dilatar a pupila, e aí nós fazemos o exame de fundo de olho.
com um capacete, uma lanterna, a gente consegue ver dentro do olho se existe de fato esse descolamento. Ao observar dentro do olho, você consegue ver se aquela camada da retina está descolada, em que parte, que é a quantidade de descolamento que existe naquele momento. E a partir disso a gente vai buscar o tratamento. Então, para alguns casos, esse descolamento ele pode vir associado a algum sangramento. Porque imagine, pode descolar a retina, mas ao mesmo tempo pode pegar um vaso desse aqui e ele pode romper. E aí gera uma hemorragia dentro do olho. E esse exame também, quando há essa hemorragia, o mais indicado, além do exame de fundo de olho, é o exame de ultrassonografia, que é o famoso ultrassom, a ultrassonografia ocular, que você vai avaliar exatamente o que aconteceu, porque já que os meios estão totalmente turvos devido à hemorragia que foi associada ao descolamento. Então é importante ficar atento. Mapeamento de retina e ultrassonografia ocular. Tá ok? Vamos lá. Diante do diagnóstico, você está na frente, está diante de um paciente, uma pessoa com descolamento de retina à sua frente. Aí a gente vai buscar o tratamento. Então, primeiro identificar qual é o tipo de descolamento. Ou é o descolamento de retina regmatogênico, foi uma rasgadura que ocorreu, espontânea por pancada ou após uma cirurgia. Segundo, foi um descolamento de retina por tração, a pessoa tem diabetes ou teve uma trombose na retina. E por terceiro, a pessoa pode ter um descolamento seroso, que é o descolamento por inflamações no fundo do olho. E aí eu buscar o tratamento do mais comum, que é o regmatogênico. Se ocorrer uma intervenção precoce, uma avaliação imediata, dá tempo de se fazer uma aplicação a laser para cauterizar aquele ponto, aquela região, evitando que haja uma dispersão do descolamento. Ou seja, o descolamento ele vai ficar restrito a um ponto e vai ser isolado, de modo que ele não se expanda e não prejudique a visão do paciente. Então é necessário uma avaliação imediata. Moscas volantes, flashes de luz, mancha preta aparecendo, é um indício muito forte de que você pode ter um descolamento de retina e precisa fazer uma avaliação imediata para depois tratar com a aplicação de laser nas fases iniciais e para casos já avançados, em que a retina descola totalmente, há um descolamento total da retina, aí o tratamento é com cirurgia. Você faz uma cirurgia e aí coloca a retina no lugar e depois você coloca uma substância para preencher essa parte de trás do olho, que pode ser um gás que vai apertar, comprimir essa retina, mantendo ela colada, ou pode ser um óleo de silicone e esse óleo vai também deixar a retina colada por mais tempo, dar uma longevidade maior para a retina, tá? Então é importante avaliar caso a caso, é uma emergência oftalmológica, geralmente não dá nem tempo de fazer exame risco cirúrgico ou os exames laboratoriais, você leva imediatamente o paciente para o centro cirúrgico para realizar essa cirurgia. Então é minha área de atuação, eu sou retinólogo, eu atuo exatamente nessa área de retina. E o prognóstico, no caso, a chance de recuperação visual está totalmente relacionada com o tempo que você interviu nessa cirurgia, ou seja, o tempo que você realizou. Cada dia que passar, a retina vai ficando mais enrugada, aquele descolamento ele vai ficando mais crônico e mais difícil, vai criando uma cicatriz e é mais difícil de você abrir a retina outra vez e torná-la colada para que haja uma recuperação visual satisfatória. Então, o prognóstico ele é muito bom até 7 dias. Se descolou a retina entre os primeiros sintomas e aí até a intervenção cirúrgica, geralmente um prazo máximo de 7 dias. Passou desse período, já há um prognóstico menor, mais reservado e com uma baixa de visão. Então, essa é a nossa explicação. Eu fico aqui à disposição. Um abraço a todos vocês e qualquer sinal de descolamento de retina, liga, entre em contato, é uma emergência. Um abraço.